Quero ler uma coluna. Eu sou um leitor de colunas, né? Enfim, eu quero ler uma coluna aqui que já tava da semana passada e eu demorei pra ler, eu vou ler agora. Não, mas não precisa ler inteiro. Não, mas eu gosto. É? É. Preste atenção nisso aqui, porque não é sobre chafariz, é sobre outra coisa. Se tem uma coisa que me irrita a ponto de querer escrever um manifesto, empunhar um megafone e liderar uma revolução em Porto Alegre, essa coisa são os chafarizes. Quer dizer, eu adoro chafarizes. O que me aborrece é a decadência que eles foram relegados. Em que momento virou normal tanta fonte desativada? Quando passamos a aceitar essa humilhação? E por favor, antes de contestar a relevância do assunto ou acusar de supérfluas as minhas angústias, permita-me dizer que nada, absolutamente nada, em uma cidade pode ser mais importante do que o espaço público. E são equipamentos como chafarizes, monumentos, mirantes, coretos, canteiros, espelhos d'água, recantos e pergolados que tornam o espaço público mais atrativo. É esse tipo de detalhe que faz uma cidade interessante. Ah, mas pro povo isso não importa nada. Claro que importa. Especialmente para os mais pobres. Quem tem dinheiro pega um avião. Daqui a algumas horas estará debruçado sobre o mármore imaculado da Fontana de Trevi em Roma, ou enfeitiçado pelo balé cintilante da fonte mágica de Montjuic, lá em Barcelona. Quem é pobre, não. Para o pobre, restam os encantos ou desencantos de passear pela própria cidade. Sinto vergonha quando vou à Redenção, o parque mais importante do estado, e vejo aquela robusta fonte do eixo central eternamente desligada. Pertinho dela, a pouco mais de 100 metros, repousa o belíssimo chafariz imperial, importado da França no século XIX, e o coitado nunca jorra uma gota. Além de atrair visitantes e orgulhar moradores, esses ornamentos deveriam contar a nossa história. A fonte Talavera de la Reina, por exemplo, em frente ao Paço Municipal, foi um presente da coroa espanhola em 1935 para celebrar o centenário da Revolução Farroupilha. Ela é linda, até passou por uma reforma recente, mas sem cumprir sua função mais básica, que é esguichar água e encantar nossos olhos. Ninguém dá a mínima para ela. Também tem chafariz nativo na Praça da Alfândega, na Praça Japão, em frente ao Mercado Público, no Largo dos Açorianos, na Praça Júlio de Castilhos, na praça em frente ao Colégio Rosário. Cada fonte silenciosa é a perda de um espaço público que deveria inspirar, acolher, fazer a gente querer voltar. Porque uma cidade que não liga seus chafarizes também vai desligando sua alma. Paulo Germano. Sabe o que bateu quando li isso aqui, BG? As maiores dores de Porto Alegre são com água. É mesmo? São as maiores dores de Porto Alegre. Aquelas que a cidade inteira sofre, né? Não aquelas dores particulares. Que são as dores brasileiras, né? Que é a miséria, a violência, enfim. Toda cidade grande tem isso, né? Interessante, né? E é uma cidade que, paradoxalmente, é o que tu tá dizendo, tem como a sua maior... o seu maior atributo, eu diria, característico, identitário, é a água, né? O que diferencia a cidade de Porto Alegre de muitas outras cidades, né? O que faz de Porto Alegre, o que pode vir a fazer Porto Alegre uma cidade interessante, vibrante, entusiasmante, é justamente a sua relação com a água, a relação com o Guaíba. E isso é o que nos formou. Que é uma coisa que a gente começou povo, de novo a se virar, né? Foi uma coisa que a gente começou de novo a olhar para ele. Ao longo do século XX inteiro nos arrancaram essa relação, né, entre o Guaíba e Porto Alegre com os aterros. Eu não estou dizendo que os aterros foram ruins, os aterros tiveram muitos pontos positivos, né? Eles, de alguma maneira, claro, fazem parte do desenvolvimento da cidade, mas eles também distanciaram um pouco nós, o povo, da relação que tinha com o Guaíba, né? Que é uma relação histórica e cultural, né, Potter? A cidade nasce nele. Toda a economia da cidade, todas as relações sociais da cidade, tudo se desenvolveu, a cultura da cidade em torno do Guaíba, né? Aliás, Porto Alegre só existe por causa do Guaíba, né? Os primeiros casais açorianos vieram pra cá, se estabeleceram à beira do Guaíba. Sem Guaíba não tinha Porto Alegre. Porque era um ponto estratégico junto à água. Então, interessante o que tu tá dizendo, né? A água ser também o nosso... Tá, por que os chafarizes estão desligados, cara? Relaxamento? Cara, isso é incompetência em Porto Alegre, né? Porque, e o importante, antes das pessoas, é por isso que eu disse ali, eu fiz um sublinhado no texto, né? Em que eu digo assim, antes de julgar as minhas angústias como supérfluas, é importante a gente entender que nada numa cidade pode ser mais importante que o seu espaço público, né? Então, durante muito tempo se criou um certo preconceito, me parece, Potter, com uma cidade bonita. Parecia que se a gente falasse sobre chafariz, falasse sobre orla, parece... Não, tem coisa mais importante para se preocupar.
Tem coisa mais importante para se preocupar. Isso não é o que interessa para os mais pobres, tal. Pelo contrário, né? É o que interessa para os mais pobres, né? Quem tem dinheiro, como eu disse, quem é rico, pega um avião e vai curtir essas superficialidades, por exemplo, em Roma, em Milão, em Londres, em Paris, enfim. Quem não tem dinheiro, os pobres irremediados, esses não. Esses precisam se contentar com o espaço público da sua própria cidade. E os chafarizes, Potter, mais do que ornamentos, mais do que enfeites, eles são refúgios que a gente tem numa cidade, né? Num tempo em que a gente vive hoje, que é muito rápido, as pessoas estão sempre correndo, o chafariz é um convite ali pra gente parar, contemplar, ouvir o barulho da água, sentar um pouquinho ali, se refrescar no nosso calor escaldante que a gente tem aqui no Crianças verão. Refrescar um pouco. As crianças coisa que criança adoram. Ama, tem que cuidar bem, cara. E aqui em Porto Alegre, claro, tu me pergunta por que os chafarizes estão desligados. Claro, a explicação técnica para isso é que a prefeitura não consegue manter a manutenção dos chafarizes, porque tem muito vandalismo, porque as pessoas roubam os motores, porque as pessoas arrombam as casas de máquinas, porque nós temos um problema de segurança pública. Olha que complexo que é. Mas o que eu quero te dizer, Potter, só para concluir, é que no momento em que a prefeitura não prioriza isso, os chafarizes ligados, as suas fontes funcionando, o seu espaço público ornando e convidando as pessoas a curtirem o passeio pela cidade, é porque o espaço público não é prioridade. E uma cidade cujo espaço público não é prioridade não pode ser uma cidade interessante, não pode ser uma cidade vibrante. São essas coisas, como eu disse ali, chafariz, pergolado, espelho d'água, que é mais, Potter? Recantos, monumentos. Isso é que torna uma cidade mais convidativa, isso é que torna uma cidade aprazível, isso é que torna uma cidade interessante. Quando a gente viaja para outros lugares do mundo, a gente quer ver essas coisas. A gente quer curtir o espaço público, a gente quer se sentir parte, atraído, né? Entusiasmado com o que a gente está vendo no nosso entorno. Aqui em Porto Alegre a gente melhorou bastante, né? Depois que a Orla, o trecho 1 foi inaugurado em 2018, isso foi melhorando. Mas a gente tem muito a evoluir. E me parece que esse é um exemplo, né? Todos os chafarizes de Porto Alegre deve ter, eu não quero chutar aqui, eu ia dizer um número aqui, mas eu vou evitar. Mas Porto Alegre tem muito chafariz que as pessoas nem sabem que são chafarizes. Porque eles estão desativados há 40 anos, há 50 anos. Esse da Praça Japão que eu mencionei é uma tristeza olhar aquilo. Tem gente que está nos ouvindo que eu tenho certeza, quando era criança, brincava no chafariz da Praça Japão. É verdade. Eu acho que eu nem sei se eu era nascido a última vez em que o chafariz da Praça Japão funcionou. Assim como uma série de outros, né? Não, eu vou te falar a real que eu não lembro de ver chafariz funcionando em Porto Alegre. Pois é. Eu não lembro. Não tenho, pelo menos memória juvenil e adolescente, foi quando eu vim pra cá estudar. Eu não lembro desse ato. Que coisa feia, Porto Alegre. Isso é muito feio. A prefeitura me mandou uma nota, tá? Depois que eu escrevi essa coluna, justificando aqui, dizendo a situação de cada um dos chafarizes que eu mencionei. No dia que a coluna foi publicada, que foi sexta-feira passada, dia 6, a prefeitura disse que foi o dia em que voltou a funcionar o chafariz da fonte Talavera de la Reina, que é aquela em frente ao Paço Municipal. Essa fonte tinha passado por uma reforma que deixou ela mais bonita do que era, a fonte Talavera de la Reina, né? Mas não funcionava nunca. E a prefeitura disse que agora voltou a funcionar. Não sei, quem estiver passando pela fonte Talavera de la Reina, ali em frente ao Paço Municipal, manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp para ver se de fato ela está funcionando. Mas, por exemplo, o chafariz do Parcão, o Parcão foi recentemente reformado, revitalizado, e as pessoas ali daquele entorno contam que o chafariz funcionou por uma semana e meia, depois já não funciona mais. Por que isso? Porque tem vandalismo, porque tem estragos, enfim, e porque não é uma prioridade dos nossos governos. Eu não estou fazendo uma crítica específica a essa gestão municipal. Isso é algo histórico, que se arrasta em Porto Alegre. Não é uma prioridade o espaço público em Porto Alegre. Isso é uma pena.